E aí pessoal, mais um episódio Gold Drive para vocês. Hoje estamos aqui na Vila Francione, em São Joaquim, rumo à Serra do Rio do Rastro. E aí Murilão, o que achou do Audi S3? Eu assim, nesse conjunto de serrinha que a gente pegou até agora, o S mostrou por que ele tem esse nome, esse sobrenome, a tração 4. O carro me surpreendeu em vários aspectos. Eu fico imaginando o que vem na pista ainda. E é o que tu comentou durante a estrada. Esse estado ele é esplêndido, ele tem muito lugar legal para visitar. Um exemplo aqui, a vila, os vinhedos, tal, muito bacana. E agora eu acho que a gente vai falar um pouco de S, é isso? Linha S, linha RS, focar na área mais esportiva da Audi, pessoal. São 20 anos de S aqui no Brasil, de RS, desculpa, aqui no Brasil. E o S ele faz a ligação, vamos dizer, entre o Audi de comum e o RS, mas faz uma ligação de dar gosto, né? Porque eu acho que ele traz características do RS de esportividade, mas ele tem uma forma que dá para conduzir no dia a dia o carro, porque ele não é tão grave assim, tão animalesco, né? Não, o carro se comporta muito bem na estrada. E agora vamos ver o que ele faz lá na Serra do Rio do Rastro. Vamos viajar com a gente mais um pouco? Bora! Então pessoal, saímos da Vila Francione, agora estamos indo para a Serra do Rio do Rastro. Como a gente comentou, uma belíssima serra, vocês vão ver as imagens e tal. E já que a gente está de S3, vamos falar um pouco da linha S? Vamos pessoal, linha S e linha RS da Audi. Ela bate de frente aí com os AMG da Mercedes e a linha M-Power da BMW. Esses carros eles são de uma linhagem, porra, magnífica, né? A maioria turbo, hoje todos, né? E com exceção do RS5, que é um V8 aspirado que gira muito, mas o restante da linha toda turbo. Tração 4 em todos. É a tendência mundial, né pessoal? É, a tendência mundial do downsize e tal, mas a Audi não fez downsize nos seus V8s, né? Eu viajei há pouco tempo com o RS7, um monstro, cara. E levamos ele pra pista e olha, carro esportivo, 2 lugares, motor traseiro central e andou atrás. Puta que carro, cara. E o S3 aqui a gente tá viajando, um carro formidável. Eu amo a história da Audi no Brasil, porque foi nosso ídolo aí que trouxe o chefe. Não é à toa, né? O Ayrton Senna, quando trouxe, falaram que quando ele foi testar com o engenheiro para ver se o carro era bom, ele tava 200 e pouco na autobahn e ele montou no freio para ver se o carro vinha em linha reta, né? Freava em linha reta. E freou, e parece que foi nesse dia que ele decidiu trazer. O Senna tinha uma S4, é um carro inclusive que o Rubinho testou lá no programa dele, no Acelerados, um episódio super bacana. Foi muito legal ver o Rubinho tocando o carro do mestre. E depois veio, né? Eu me lembro quando a RS2 veio para o Brasil. A RS2 ela era uma combinação da Audi com a Porsche, né? O carro foi desenvolvido em conjunto. Então as rodas eram Porsche, os retrovisores eram iguais aos do 911, o motor, embreagem, câmbio desenvolvido em conjunto, freios também. Resta dizer o que, resumindo? O carro era a perua mais rápida do mundo, 262. E o que era mais legal, que existia, como ainda existe, um acordo de cavalheiros que tinha sido feito na Alemanha, que os carros não poderiam ultrapassar os 250 km por hora, mas os carros eram sedãs. E a perua ficou de fora disso, então a perua andava na frente de todo mundo. E eu tenho uma lembrança desse carro em Campos do Jordão, a vermelha, inclusive testada pela 4 rodas. E esse carro estava lá exposto quando você entrava em Campos do Jordão em 94. Existia um outdoor gigante, eu creio que um outdoor ali de 10 metros quadrados na entrada da cidade, que era o carro piscando e a grade da Audi. E aí falava, quando ver isso no seu retrovisor, vá pela direita. Saudades daquele tempo que não era tão politicamente correto assim, né? Exato, pô, as propagandas instigavam. Pô, eu lembro, propaganda bem antiga, de carro em 2 rodas, de cavalinho de pau. Sim, porra. sim. É saudade, pessoal. Era legal porque a gente sabia que era uma campanha publicitária, né? Não é tão nocivo assim. Mas tem coisa bem pior aí, né? Que se faz com os políticos, né? Mas não vamos entrar em debate político aí que a gente tá passeando. A coisa tá sendo tão legal essa viagem que falar de coisa ruim não cabe. E os S3, tu lembra? Porra, eu lembro dos S3, eu andei uma vez no S3. Foi a primeira vez que eu caí na linha S. Era um S3, obviamente que na época só vinha pro Brasil o S3 hatch. E bicho, eu entrei numa curva e falei, não, esse carro não vai fazer essa curva. Acho que me passei. E o
carro no trilho, assim, ó, na mão. Buf, entrou, eu ficava, cara, o carro é de verdade. E eu lembro na linha RS2, uma vez a gente estava num track day lá em Curitiba, uma RS2 fuçada, devia ter uns 600, 700 cavalos aquele carro. Ele entrava na reta de Curitiba, parecia empinando assim, parecia um jato decolando, uma barulheira, esporreira, e o carro muito forte. E outra, conseguia fazer o miolo bem, graças à tração 4. Onde realmente se superou. Esse S3 ele vinha com 210 cavalos, depois, posteriormente, ele veio com 225. Era um carro que assustava gente grande, ele usava o mesmo conjunto do TT4, né? Porque existia o TT 180 tração dianteira, ele usava o mesmo conjunto do TT4. Enfim, depois a gente teve, após a RS2, tivemos a RS4, RS6 e RS7, e tem o RS5. Eu tive a sorte, nesses últimos 3 meses, de andado no RS5 e no RS7. O RS7 a gente andou na pista, no Velopark, onde a gente está organizando o nosso curso, onde a gente vai visitar amanhã. E esse carro, cara, ele pegou vários esportivos, 2 lugares, de motor central. Sabe o que ele fez? Botou no bolso. Mas sabe o que é botar no bolso? O cara entrou com um carro de família lá dentro, destronou todo mundo, escutando ópera, Bang Olufsen, e fantástico. Roda 21, freio carbono cerâmica. Então assim, foi surreal o que aquele carro fez. E o RS5, ele é aspirado, ele não é biturbo. Mas rapaz, o que gira aquele motor é uma coisa também absurda. E ele é mais barulhento, inclusive, que o RS6 e o RS7. Tem um barulho um pouco mais forte. E o banco que, porra, é um banco de competição. E eu lembro claramente uma vez, uma tarde lá em Floripa, eu tava atravessando a beira-mar para dar uma pedalada, e no sinal tinha uma RS4 vermelha e uma 355, que pra mim é uma das Ferraris com barulho mais lindo que existe. Eu amo. Eu não, né, me chamou tanta atenção o que eu vou contar pra vocês, que eu nem lembro, que eu não consegui escutar o barulho da Ferrari e se era manual, se era F1, mas a RS4 arrancou na frente, obviamente, tração nas 4, aquele carro era um absurdo de forte, pulava na frente de todo mundo e deu pau na Ferrari. E com certeza o cara também estava lá dentro, escutando ópera no seu Bang Olufsen, que é o som que embarca esse S3, pessoal, numa qualidade absurda, não é à toa, né? Bang Olufsen é um dos top 5 em questão de, se não digo até uns top 3 aí do mundo, em questão de sonorização, não só automotiva, como para casa, para home theater, para tudo. Os caras, fone de ouvido, é o que há de melhor. E como sempre, a Audi sempre embarca o que há de melhor e o que tem de mais novo em tecnologia. A RS4 ela tem uma coisa que eu gosto, e isso aconteceu no evento quando eu vi a RS7, que é o poder de te ajudar muito. Então o cara ligava lá, eu me lembro de todo mundo queimando a embreagem para arrancar e tal, e na RS7 ele ativava o dinâmica ali, o controle de largada e tchau, entendeu? Tchau e benção. O carro faz o serviço para ti. Então assim, para os mais puristas, sim, isso às vezes é um ruim, mas é uma coisa ruim. Mas pessoal, é só pensar, imagina os bancos sem internet. Você consegue se imaginar hoje em dia sem internet, sem banco, sem internet banking? Não, é evolução natural. A evolução natural é essa. É carro com downsize em questão de litragem, porém com mais potência, graças à turbina. Tem uma coisa, e consumo também, emissão de poluente, tudo isso, né? O carro, a gente subiu a serra ali, pessoal. Claro, de vez em quando a gente teve que fazer umas ultrapassagenzinhas, mas tudo dentro dos conformes. A gente vai ver como vai ser o consumo dele na pista. Sim. Mas numa subida de serra, ele não foi tão beberrão. 9.8 ele fez de média. Eu acho que tá bem razoável. Bem razoável. Porra, é um carro pessoal, um carro de quase 300 cavalos. Sim, e ar ligado o tempo todo. Ele é um carro que entra 4x4, né? Ele é tração 4. Então, nós estamos com umas bagagenzinhas lá atrás, que é a questão de filmagem. Tem 2 cones que foi nos cedidos por um dono de um posto amigo nosso. Muito obrigado. Então assim, eu acho que é meio emocionante falar, porque quando o cara é muito fã, e quando o cara preza, e quando o cara
tenta fazer bem feitas as coisas e vem à mente aí do Senna, saber que essa era a escolha dele, saber que ele trouxe esse carro, me lembrar das campanhas, a campanha do Audi A3, do Coelho fugindo do Leopardo, a campanha da RS2 dessa forma, com o pisca ligado. As campanhas da Audi foram muito legais sempre. Tu citou agora há pouco a da mensagem, né? RS7 arrancando antes. RS7 arrancando chegar antes. A mensagem. O RS7 chega de 0 a 100 mais rápido que uma mensagem de texto chega de um telefone para outro. Essa propaganda, porra, matou a pau. Então, muito show. Eu não sei falar bem alemão, na verdade não sei falar alemão, mas Vorsprung do Danik. Isso é Audi. Até daqui a pouco na Serra do Rio do Rastro. Valeu, pessoal. Isso aí, pessoal.